alunos, sejam todos bem-vindos a mais um Praticando de História. Eu sou o professor Eberson e hoje nós vamos exercitar um pouco o que nós discutimos ontem sobre a Revolução Francesa, certo? Então vamos participar, vamos interagir, vamos responder aí, vamos participar aí do nosso Praticando de hoje, certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Olha só, pessoal, a nossa primeira questão diz o seguinte: uma das principais características da chamada Convenção Nacional que sucedeu os primeiros momentos da Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi... Nós temos aí 5 alternativas, tá? Vamos deixar na tela para vocês analisarem e a gente já retorna para ver qual dessas alternativas é a correta. Participem, viu? Então, vamos lá, alunos, vamos então para a nossa questão, vamos ver qual é a resposta correta do nosso gabarito, tá? Vamos para a questão que nós trouxemos para vocês
foi do Brasil Escola, tá? E ela dizia o seguinte, ó: uma das principais características da chamada Convenção Nacional, que sucedeu os primeiros momentos da Revolução Francesa iniciada em 1789, foi a letra A, o abrandamento das tensões políticas e sociais. É importante a gente lembrar o seguinte: o que foi essa Convenção Nacional? Lembram que a Convenção Nacional foi logo depois ali do conflito, quando o rei tenta fugir da França, onde ele busca se aliar ali à Prússia e à Rússia. E essa aliança não dá certo, o rei acaba sendo levado de volta para a França, onde ele vai ser julgado, condenado. A gente vai ver ali a população se juntando em determinado momento para formar ali essa convenção, onde seria aprovada uma nova Constituição. Então a gente está passando ali por alguns momentos onde os girondinos e jacobinos começam a assumir o poder. E é a partir daí que a gente vai ver quais são esses elementos que marcam aí essa característica da convenção, certo? Então, ó, a primeira questão diz: o abrandamento das tensões políticas e sociais. Isso não era característica, então, porque não teve esse abrandamento, foi a partir daí que as tensões começaram a aumentar cada vez mais. A letra B diz, ó: o domínio completo dos processos políticos por parte dos girondinos. A gente viu na aula que os girondinos iriam acabar perdendo esse poder, dando lugar aos jacobinos. Ó, a articulação política entre nobreza e clero contra a burguesia, não, porque a burguesia estava também ligada ali. A alta burguesia estava ligada, de certo modo, aos interesses ali da nobreza e do clero em determinados momentos. A letra D diz: a radicalização revolucionária dos jacobinos. Exatamente, essa seria a nossa resposta correta, porque é nesse momento que a gente vai ver aí os jacobinos transformando a revolução em algo muito mais radical, aonde nós vamos ver aí o uso da guilhotina em grande parte da revolução. Vamos lá para o nosso comentário da questão? Ó, a resposta diz o seguinte, o nosso comentário: a fase da Convenção Nacional foi comandada pelos jacobinos, que se valeram do terror político materializado nas sucessivas execuções na guilhotina. Entre as vítimas da radicalização revolucionária estavam aí o rei da França, Luís XVI, e a rainha, que também foi para a guilhotina, a Maria Antonieta. Então a nossa resposta correta seria aí a letra D, certo? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa segunda questão diz o seguinte, ó, da Cés Granville, e ela vai dizer o seguinte: durante a Revolução Francesa, a radicalização típica da época da Convenção caracterizou-se pela... Nós vamos ter aí mais 5 opções e a gente já volta para ver qual é a resposta correta, tá? Lembrando aí, participem, interagem, tá? E a gente já volta para ver qual é a questão correta.
É isso aí, pessoal. Então vamos lá para a nossa questão. Nós tivemos aí a participação agora, nós vamos ter aí a interação do nosso aluno. Temos aí o José Roberto da Escola Estadual Coronel Fiuza. Parabéns aí por participar, viu, José Roberto? E ele respondeu aí que é a questão, na questão 1, a letra B, na questão 2, a letra C. José Roberto, vamos ver se você acertou a questão 2, tá? Se você acertou ou não, tá tudo bem, tá tudo certo. Na próxima a gente vai ver como é que vai continuar aí essa questão das respostas, tá? Nós tivemos também aí a participação do Marco William, tá? Da Escola Ruth Prestes Gonçalves, tá? Questão 2, ele diz que é a letra C. Mesma coisa, Marcos. Vamos ver aí qual é a resposta correta. Se não acertou, tá tudo bem, tá tudo certo. Nós ainda temos mais 2 questões aí para vocês acertarem aí, participarem com a gente e interagir, tá? Então vamos lá para a nossa questão, vamos ver. A questão diz o seguinte, ó. Durante a Revolução Francesa, a radicalização típica da época da Convenção, de 1792 até 1795, que foi esse período que durou aí o período da chamada Convenção, caracterizou-se pela, primeiro, letra A, promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seria essa a resposta correta? Não, pessoal. Lembrem lá da aula da professora Pet, nas últimas aulas passadas, aonde nós vamos ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos sendo promulgada durante um período aí da Assembleia Nacional, onde seria promulgada, onde o rei seria submetido a uma monarquia constitucional. E aí, dentro deste período conhecido como Assembleia Constitucional, é que nós vamos ver aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos sendo promulgada, tá? A segunda questão, a segunda alternativa diz o seguinte, ó, a aprovação da Constituição Civil do Clero por Luís XVI. Também não seria a resposta correta. Esse período da aprovação da Constituição Civil do Clero foi aprovada aí por Luís XVI, então a gente ainda não está na época da Convenção, nós ainda estamos nesse período da monarquia constitucional. A letra C, instituição de um regime político e social de caráter democrático, o diretório. Também não seria, porque o diretório vem justamente depois dessa fase da convenção. Vamos lá para a próxima. A próxima alternativa, a letra D, diz que é a criação de tribunais revolucionários e a abolição dos direitos senhoriais. Exatamente. Essa seria a resposta correta. Vamos para o comentário. O comentário diz o seguinte: o terror jacobino, que caracterizou a fase da Convenção Nacional, instalou tribunais revolucionários que decidiam a sorte dos seus opositores e matavam-nos na guilhotina. Além disso, essa fase radicalizou o processo político da Revolução, cortando os privilégios da nobreza francesa, como os direitos senhoriais que remontavam às práticas econômicas do feudalismo, Exatamente. Então, a resposta correta seria a letra D, esse período aí da guilhotina, onde nós vamos ver um massacre acontecendo dentro da França, tá? Lembram que foram mais de 45 mil pessoas mortas em menos de um ano. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Continuem participando, continuem interagindo aí com a gente, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, a gente trouxe uma questão de toda a matéria. Como terror entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, um instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. Então, assinale a alternativa que expresse as características do período do terror da França. Vamos lá, pessoal, quero ver todo mundo interagindo, a gente já volta, tem aí 5 opções para vocês, viu?
vamos lá, vamos para a nossa questão, vamos ver aí se você conseguiu acertar, vamos ler a nossa questão e ver o que ela diz e os enunciados também. Vamos lá. Nossa questão diz o seguinte, ó, ela traz um enunciado dizendo assim: como terror, entende-se um tipo de regime particular, ou melhor, instrumento de emergência a que um governo recorre para manter-se no poder. Analise as alternativas que expressam as características do período do terror na França. Vamos ver então qual das alternativas fala e expressa essas características que teve esse período conhecido como o período do terror na França, tá? Nós temos aí a letra A. A letra A diz o seguinte: qualquer pessoa suspeita de contra-revolucionária poderia ser presa e até mesmo ser guilhotinada. Professor, o que era o contra-revolucionário? Nós vimos na aula de ontem que vamos ter pessoas que são contra a revolução, que não querem o fim da monarquia, que não querem o fim desse poder absolutista. Então, contra-revolucionário seria as pessoas que estariam contra a revolução. E elas sim, o período do terror seria marcado porque chegaria um período que quase todos tornariam-se suspeitos. E a partir do momento em que tornassem suspeitos durante o período da Revolução, elas poderiam sim ser presas e até mesmo guilhotinadas. Nós vimos na aula que em um curto período de espaço de tempo ali, mais de 45 mil pessoas foram levadas à guilhotina por estarem sendo suspeitas de estarem contra a Revolução. Até mesmo o líder da Revolução, o líder dos jacobinos, Maximilien Robespierre, foi um dos que foi levado à guilhotina, suspeito de estar traindo a Revolução, dentro de todas aquelas articulações entre os girondinos ali, para tirar os jacobinos do poder, certo? As demais questões, então, estariam erradas. Parabéns aí para você que acertou, viu? E se você não acertou, tá tudo bem, tá tudo certo. A próxima questão está vindo aí e a gente vai analisar agora para ver se você consegue respondê-la. Nós tivemos aí a participação de alguém. Vamos lá, vamos ver quem participou com a gente agora. Marcos William, aí da escola Ruth Prestes Gonçalves. Ele vai dizer aí que a questão não tem problema, Marcos. Nós vamos só voltar um pouquinho para ver qual foi a questão A. Vamos lá para a questão A. Questão A diz o seguinte: esse período ficou marcado pela influência da Igreja Católica, que ditou as regras nos ideais revolucionários. Não, a gente vai ver que a Igreja vai estar sendo perdendo ali seus privilégios dentro desse período. Mas, como eu disse, está tudo bem, está tudo certo, Marcos. A gente vai para a segunda questão, que diz o seguinte: a quarta questão diz o seguinte, ó. Ela é uma questão da UERJ de 2016 e foi adaptada para vocês. Ela diz o seguinte: leia o texto a seguir. Socialmente, os sans-culottes representam os citadinos que vivem do seu trabalho, seja como artesão, seja como profissionais de ofício. Alguns, depois de uma vida laboriosa, se tornam pequenos proprietários na cidade e usufruem as rendas de um imóvel. A análise do texto demonstra que os interesses sociais dos sans-culottes, importantes personagens da Revolução Francesa, se confundem com os... Então, vejam aí as 5 opções, leiam, participem, interagem e a gente já volta para ver qual é a resposta correta do nosso gabarito, tá?
Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa questão, vamos ver o que a nossa questão, vamos ver o enunciado que a nossa questão trouxe para vocês. Ela diz o seguinte, ó, leia o texto a seguir. Socialmente, os sans-culottes representam os citadinos que vivem do seu trabalho, seja como artesão, como profissionais de ofício. Alguns, depois de uma vida laboriosa, se tornam pequenos proprietários na cidade e usufruem de rendas de um imóvel. A análise do texto demonstra que os interesses sociais dos sans-culottes, importantes personagens da Revolução Francesa, se confundiam com os... Vamos tentar identificar quem são esses... com quem eles se confundem, os sans-culottes. Tá? Lembrando que os sans-culottes vão estar ali em determinado momento se aliando aos gerondinos durante a Revolução, aos jacobinos durante a Revolução, na ideia de tirar os gerondinos que defendiam ali os interesses da alta e da média burguesia, porque os gerondinos estavam ali defendendo o lado da alta e da média burguesia. Os jacobinos que iriam vir com uma revolução mais radical iriam trazer certos benefícios e privilégios para essa população que por muito tempo sofreu ali durante o poder absolutista, pagando altos impostos, sem aquela mudança de classe social e tudo mais. Então vamos ver com quem eles se parecem, com quem eles se confundem ali na história da Revolução. Vamos lá, para a nossa letra A, ela diz o seguinte, ó, da pequena burguesia que, apesar das conquistas econômicas, viam-se pressionada pelo aumento dos custos de vida. Então, pronto, está aí a nossa resposta. Nós vimos que os gerondinos estavam apoiando a alta e a média burguesia e os jacobinos aí vinham com propostas que favoreciam a pequena burguesia, os comerciantes, essa classe mais popular dentro da França nesse período. E é justamente a pequena burguesia que os sans-culottes vão se confundir em determinados momentos da Revolução, porque eles, como nós vimos, tinham ali pequenas conquistas econômicas, mas ainda eram obrigados a pagar altos impostos para sustentar a corte, sustentar o clero,
sustentar aquela parte do primeiro e segundo estado do antigo regime na França. Então, a nossa resposta correta seria aí a letra A, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Praticando de hoje. Continuem estudando, revejam a nossa aula de ontem, pratiquem, leiam o material digital que foi mandado para vocês e a gente se encontra aí numa próxima aula de história, tá? Então, até lá, até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.